Uma das armadilhas mais comuns na prática clínica é conduzir sessões sem objetivos claros. E quando isso acontece, a terapia pode até gerar conversas importantes, reflexões profundas e acolhimento emocional, mas sem uma direção clínica consistente. Na terapia cognitivo-comportamental, a definição de objetivos não é apenas uma etapa da terapia, ela é um princípio da abordagem. Os objetivos organizam o caminho terapêutico. Eles nascem a partir da compreensão das dificuldades do paciente. Inclusive, no vídeo anterior aqui no canal, falamos justamente sobre a construção da lista de dificuldades e ajudam a direcionar desde as intervenções até o processo de alta. Mas antes de compreendermos na prática esse tema, sejam muito bem-vindos ao canal da Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. O 7º princípio da TCC nos diz que ela é aspiracional, baseada em valores e orientada para objetivos. Ou seja, a terapia não acontece apenas para reduzir sintomas. Ela também busca ajudar o paciente a se mover na direção de uma vida que faz sentido para ele com habilidades. E quando olhamos com mais atenção, percebemos que a definição de objetivos se conecta diretamente com vários princípios da TCC. O primeiro princípio nos lembra que o plano de tratamento é baseado em uma conceitualização cognitiva em constante desenvolvimento. O terceiro princípio fala sobre o monitoramento contínuo do progresso. O sexto destaca a colaboração ativa entre terapeuta e paciente. O nono reforça o caráter educativo da terapia, ou seja, a construção de um paciente autônomo. E o 10º princípio nos lembra que a TCC é atenta ao tempo de tratamento, não é um processo infinito. E como tudo isso se conecta, principalmente ao nosso tema, sem objetivos bem definidos, não conseguimos monitorar progresso com clareza. Não temos foco no que de fato conceitualizar em termos cognitivos, emocionais e comportamentais. Não conseguimos planejar intervenções com precisão. Não conseguimos também treinar a autonomia através de aprendizagens consistentes. E, principalmente, não conseguimos conduzir o paciente em direção à alta. Definir objetivos é, inclusive, uma forma de respeito ao tempo, à demanda e ao sofrimento do paciente. Porque, no fundo, estamos tentando responder 3 perguntas essenciais. Onde esse paciente está? Para onde ele deseja ir e como vamos ajudá-lo a chegar lá. Pensa comigo em uma analogia simples. É como utilizar um GPS. Se você não define exatamente o destino, qualquer caminho serve. Ou pior, você pode andar muito e ainda assim não chegar onde gostaria. Na terapia, o paciente geralmente traz esse destino em forma de sofrimento, desejo ou expectativa. E o terapeuta contribui com raciocínio clínico, técnicas e estratégias baseadas em evidências para ajudar a transformar isso em um caminho possível, estruturado e coerente. Ou seja, é um processo colaborativo, mas também com direcionalidade clínica. E aqui entra um ponto muito importante da prática clínica. Os pacientes raramente chegam com objetivos bem definidos. Eles chegam com queixas. Eu quero parar de sentir ansiedade. Eu não quero mais sofrer, eu quero ser feliz. E embora essas falas sejam legítimas, elas ainda não representam objetivos terapêuticos operacionalizáveis. Então, o nosso trabalho começa justamente aqui. Transformar uma queixa ampla em um objetivo clínico específico, muitas vezes através da psicoeducação. Vamos a um exemplo. Um paciente chega dizendo: eu quero diminuir minha ansiedade, algo muito comum em nosso consultório ultimamente, não é? Se nós não aprofundamos essa compreensão, corremos o risco de conduzir um tratamento genérico. Então, começamos a investigar como essa ansiedade aparece no dia a dia, quais pensamentos passam pela sua cabeça nesses momentos, o que você sente no corpo, como você se comporta quando está ansioso. E o paciente pode responder algo como: eu fico pensando o tempo inteiro que vou errar no trabalho, sinto taquicardia, fico agitado e não consigo dormir, checo meu e-mail repetidamente. Às vezes, vou medir minha pressão porque acho que estou passando mal. Percebe o movimento que acontece aqui? Nós saímos de um rótulo amplo, ansiedade, e começamos a descrever o funcionamento do paciente em termos cognitivos, emocionais, comportamentais e fisiológicos.
E ainda aprofundamos mais. Qual a frequência? Qual a intensidade de 1 a 10? Então, o paciente pode dizer: isso acontece todos os dias, cerca de 3 vezes por dia, com intensidade 8 ou 9. Agora começamos a ter um mapa mais claro. Esse é o ponto A, onde o paciente está no aqui e agora. E a partir daqui conseguimos começar a construir o ponto B, ou seja, para onde ele quer caminhar. E aqui entra um princípio técnico essencial da TCC. Objetivos precisam ser operacionalizados, ou seja, precisam ser específicos, observáveis e mensuráveis. Então, ao invés de trabalhar com algo como quero diminuir minha ansiedade, podemos construir algo mais concreto como quero reduzir a intensidade da ansiedade de 8 para 4 durante o trabalho, diminuir a checagem de e-mails para horários específicos do dia e conseguir manter foco nas tarefas por pelo menos 40 minutos seguidos. Percebe a diferença? É como se perguntássemos ao paciente: o que você deseja para a sua vida a partir da terapia? O que você estará fazendo alcançando esse objetivo? Como se sentirá? Agora temos algo que pode ser trabalhado, monitorado e testado ao longo do processo terapêutico. E uma ferramenta muito útil para estruturar esses objetivos é o modelo SMART. Ele ajuda terapeuta e paciente a construírem metas mais claras, específicas e acompanháveis, mensuráveis. Vamos usar um exemplo parecido com o que discutimos no vídeo sobre lista de dificuldades. O paciente traz a seguinte queixa: estou procrastinando muito no trabalho, deixo tudo para depois e me sinto sobrecarregado. Como transformar isso em uma meta estruturada? No modelo SMART, começamos pelo S de específico. Então, ao invés de uma meta vaga, podemos definir algo como: vou iniciar minhas tarefas mais importantes logo no início do expediente. O M representa mensurável, então precisamos conseguir acompanhar esse comportamento. Por exemplo, vou realizar 3 blocos de 30 minutos de trabalho focado por dia. O A representa atingível, ou seja, metas realistas, não metas perfeccionistas ou impossíveis de sustentar. O R representa relevante. Essa meta precisa fazer sentido para a vida do paciente. Nesse caso, ela está diretamente ligada à redução da sobrecarga e melhora do funcionamento profissional. E o T representa temporal. Então, delimitamos um período para avaliação. Vou aplicar isso pelas próximas 2 semanas e revisar os resultados em sessão com o meu terapeuta. Percebe como a meta ganha clareza? Ela passa a ser concreta, observável e ajustável. E aqui vale um ponto clínico extremamente importante. A definição de objetivos não acontece apenas no início da terapia. Ela é constantemente revisitada, porque conforme o paciente muda, os objetivos também podem mudar. E isso está diretamente ligado ao monitoramento de progresso. Se não temos objetivos claros, não conseguimos avaliar avanço terapêutico e muitas vezes o próprio paciente também não consegue perceber sua evolução. Agora, esse ponto requer muita atenção, porque ele muda completamente a qualidade do raciocínio clínico. Os objetivos não existem isoladamente. Eles precisam fazer sentido dentro do funcionamento do paciente. E é exatamente aqui que entra a conceitualização cognitiva. A conceitualização nos ajuda a compreender inicialmente como pensamentos, emoções, comportamentos e reações fisiológicas se conectam, mas principalmente ela nos ajuda a entender o que está mantendo o problema no presente. Então, quando o paciente relata ansiedade no trabalho, não basta apenas descrever sintomas. Precisamos compreender quais pensamentos automáticos aparecem, quais crenças estão envolvidas, quais comportamentos mantêm esse ciclo funcionando. E é essa leitura clínica que dá qualidade à definição dos objetivos. Porque um objetivo bem definido não é apenas descritivo, ele é estratégico. Nós identificamos o ponto A, onde o paciente está, e construímos o ponto B de forma coerente com o funcionamento dele. A partir dessa conceitualização inicial, começamos a construir a formulação de caso, ou seja, uma hipótese clínica ampliada em constante revisão. A formulação integra a história do paciente, os padrões recorrentes, as crenças centrais, os fatores precipitantes e os fatores de manutenção. E onde entram os objetivos nisso tudo?
Os objetivos começam a traduzir na prática aquilo que foi compreendido na formulação. Então, se diante da dificuldade de falar em reuniões de trabalho com o objetivo de diminuir a ansiedade nesse contexto, eu identifico um padrão de evitação mantido por medo de falhar, as intervenções não serão genéricas. Vamos elaborar o plano de tratamento com base nas melhores evidências disponíveis para essa demanda. Exposição gradual, enfrentamento, flexibilização de crenças relacionadas ao erro e à incompetência. Percebe a diferença? Os objetivos eles deixam de ser apenas metas desejadas e passam a ser alvos clínicos coerentes com a formulação de caso. E é a partir daí que conseguimos estruturar o plano de tratamento. O plano de tratamento é basicamente o caminho entre o ponto A e o ponto B. Ele responde perguntas como: o que vamos trabalhar primeiro? Com quais estratégias? Em qual sequência? E isso não acontece de forma aleatória, como sabemos. O plano é guiado principalmente pela conceitualização cognitiva, pela formulação de caso em desenvolvimento e pelos objetivos definidos em conjunto com o paciente. Por exemplo, em um caso de ansiedade associada à procrastinação, o plano de tratamento pode incluir psicoeducação sobre a ansiedade, ativação comportamental, reestruturação cognitiva, experimentos comportamentais e treino de habilidades de enfrentamento. Mas a ordem e a ênfase dessas intervenções dependem da formulação de caso. E é por isso que é importante definir objetivos com algum nível de compreensão do funcionamento do paciente, para que elas não sejam apenas metas de papel, mas reflitam na prática a mudança alcançável para o paciente. E aqui entra um outro ponto importante. Às vezes, o próprio objetivo trazido pelo paciente também faz parte do problema. Por exemplo, eu quero nunca mais sentir ansiedade. Quero controlar completamente meus pensamentos. Quero ter certeza absoluta de tudo. Percebe que em alguns casos os próprios objetivos precisam ser trabalhados terapeuticamente com psicoeducação, porque eles podem até estar sustentados por esquemas rígidos, intolerância à incerteza, perfeccionismo ou evitação experiencial. Então, quando integramos tudo isso, o raciocínio clínico começa a ficar mais claro. A lista de dificuldades organiza o ponto de partida. Os objetivos transformam isso em direção prática. A conceitualização explica inicialmente o funcionamento do paciente. A formulação de caso integra esse entendimento clínico com mais profundidade. E o plano de tratamento organiza o caminho da intervenção. E ao longo de todo esse processo, nós monitoramos, ajustamos e recalibramos a rota terapêutica. Outro ponto fundamental: objetivos não devem se limitar apenas à redução de sintomas. Eles precisam estar conectados com valores, funcionamento e vida prática. O paciente não quer apenas ter menos ansiedade. Ele quer conseguir trabalhar melhor, se relacionar melhor, viver com mais qualidade de vida. E é isso que dá direção e significado para o processo terapêutico. Então, no fim, definir objetivos na TCC é sair de uma visão centrada apenas no problema e caminhar para uma visão centrada em processo, direção e mudança. É transformar o sofrimento acolhido em direção. E eu quero te deixar um lembrete importante. Se hoje você ainda sente dificuldade em definir objetivos com seus pacientes, lembre-se que essa é uma habilidade construída com prática, estudo, supervisão e treino deliberado. Ninguém começa a clínica sabendo fazer tudo. Nós aprendemos ao longo da experiência e também recalculamos rotas quando necessário. Para que possamos ajudar cada vez mais pessoas a construir mudanças que possam ser vividas concretamente no cotidiano e que possamos oferecer direção, clareza e possibilidade real de transformação. Se esse conteúdo fez sentido para a sua prática clínica, me conta nos comentários. Se houver alguma dúvida, conte comigo também. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!